A cultura da economia é aquela em que você mensura tudo por um determinado valor econômico e tal, e tudo é mensurado pelo mercado, tudo é mensurado, enfim, pela circulação do capital. Enquanto uma economia da cultura, ela reconhece a cultura como um fenômeno orgânico, ela reconhece a cultura como um fenômeno completo e, mais do que isso, ela se coloca num lugar de escuta. Olá, eu sou Ana Couto, CEO da agência Ana Couto da Laje, que é uma plataforma de ensino e educação, e estamos aqui fazendo nosso podcast Faz e Fala. Esse podcast tem o propósito da gente conversar com pessoas muito interessantes que na sua carreira, na sua jornada, são pessoas com uma personalidade muito forte, fazem um trabalho incrível de grande impacto e contam essa história de uma forma única. Então, esse é o nosso podcast Faz e Fala. A gente vai falar de brasilidade, de criatividade, de branding, é claro, de inovação, cultura. Então, é um podcast bastante inspirador e também prático para não só exigir de você uma reflexão, mas também como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, de certa forma. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que essa conversa vai ser riquíssima, que é o famoso, já famoso, Luiz Antônio Simas. Ele é historiador, ele é professor, ele é músico. Que mais, Simas? Isso daí já tá bom, né? Tem coisa dessa. Fez né, escola de samba, música com D2, enfim. E tem 36 livros publicados? Quase isso, tá Quase, chegando lá. quase isso. Mas 30, porque chega uma hora que a gente já não, é não 30, conta mais de mais. 30. Eu, como só tenho um, tô Se achando que contar com as parcerias, mais de 30. mais de 30. E ele, por que ele está aqui? Além dele ser o curador de brasilidade no festival Faz e Fala, ele tem um olhar muito autêntico sobre brasilidade. E é isso que a gente quer saber mais dele. Mas para a gente saber desse ponto de vista de brasilidade que ele traz, queria saber como é que a gente brinca assim, qual é a sua garagem? Qual é a sua história? De onde você veio? E como é que você está aqui hoje falando e sendo uma pessoa tão importante? Opa, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, é uma alegria estar aqui conversando contigo. Na verdade, eu não sei exatamente como é que as coisas aconteceram, mas eu desconfio, né? O Guimarães Rosa dizia o seguinte: eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Que é bom, né? Eu acho que eu venho de uma família que trazia uma bagagem ligada às culturas brasileiras que é muito forte. Eu sou um carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu inaugurei o ramo carioca da minha família. Eu sou o primeiro carioca. Você é o primogênito Eu sou, carioca. inaugurei. Porque eu venho de uma família. O meu pai nasceu em Santa Catarina, mas ele não ficou em Santa Catarina. Ele sai muito novinho. E a minha mãe é pernambucana. Minha mãe é pernambucana do Recife. O meu avô pernambucano, a minha avó alagoana, de uma cidade chamada Porto Calvo de Alagoas. E aí na família tem italiano que parou em Pernambuco. O meu pai, por exemplo, tem parentes açorianos, né, que vieram ali do arquipélago dos Açores, aquele negócio Quer dizer, todo. você é um Mas brasileiro eu me típico. considero um carioca, criado dentro de um ambiente cultural muito marcado por um Brasil que não é exatamente aquele Brasil do Rio de Janeiro. As referências culturais da minha família em relação à musicalidade, em relação à culinária, elas são muito nordestinas, muito pernambucanas, muito alagoanas e tal. E uma família que sempre gostou muito de festa. Minha família é muito festeira. A minha avó, que me criou, era muito festeira e tal. O meu avô, eu cito meu avô, inclusive, num dos meus livros, chamado Copa Encantado das Ruas, ele gostava de dizer que a gente não faz festa porque a vida é boa, a gente faz porque não é. Então, já que as coisas são complicadas, vamos fazer uma Difícil. festa. Então, me parece que a infância me moldou muito nesse sentido. Os cheiros, as musicalidades, os espantos, as religiosidades, eu acho que decorre da família. Quando eu terminei o meu ensino médio e fui fazer a faculdade,
Eu fiz História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Você estudou em colégio público e eu estudei não, eu estudei em colégio público e e particular, particular? e fui para a UFRJ. E na universidade é que aconteceu comigo uma coisa que foi decisiva, impactante, porque quando eu entrei na universidade, eu fui fazer História e eu não sabia exatamente o que eu É. queria. Mas tem uma frase do Pierre Verger que é muito interessante. Ele fala o seguinte: olha, eu nunca soube exatamente o que eu queria, mas como eu sei o que eu não quero de jeito nenhum, É muito bom. quando você sabe o que não quer, você acaba correndo risco de É, acertar. é. Então, na faculdade, eu fiquei, bom, eu posso fazer história, eu posso fazer português, eu posso fazer filosofia, alguma coisa dessas, fui fazer história. E dentro da faculdade é que eu percebi que aquilo que para mim sempre foi muito natural, as brasilidades, né, os nossos cheiros, musicalidades, festas, aquilo podia simplesmente ser o meu objeto de estudo. E desde então eu me dedico a isso. Eu costumo dizer que eu sou um historiador das sociabilidades festeiras que o Brasil, de uma forma diversa, construiu. E aí eu tô nisso, né, fazendo esse apanhado do que eu gosto de chamar de campo das brasilidades. E você viu na faculdade, estudando história, que vinha muita coisa de fora, que o olhar do Brasil sobre o Brasil era uma questão que tinha ali, que precisava de um olhar mais de dentro para dentro, Eu ou acho, eu não? acho que isso é uma coisa que a gente repara. Eu acho que melhorou, Melhorou. Você faz parte desse mas era movimento uma também. coisa meio complicada. Eu vou te dar um exemplo, eu podia pegar vários exemplos, mas eu vou te dar um exemplo. Eu estudei bastante a cultura do samba, tenho Sim, livros sobre isso e tal. sim. E é curioso como, do ponto de vista da academia, a cultura do samba sempre foi trabalhada com referenciais teóricos que não têm relação direta com Com essa samba. cultura. Eu me lembro, por exemplo, de ver trabalhos acadêmicos sobre o samba que sempre citavam muito Bakhtin, Gramsci ou Walter Benjamin, e aliás são três pensadores que eu acho muito interessantes, o Bakhtin, o Benjamin e o Gramsci, mas você não consegue imaginar, por exemplo, o Bakhtin no Cacique de Ramos, é um negócio Exato. maluco. Então aquilo, de certa maneira, me causava um certo incômodo. Não que eu não acho que você não pode usar referenciais Sim, teóricos, claro que sim, pode, é sim. evidente que pode, Filosóficos, e é né? bom que use. Sim. Mas eu tenho muito medo, quando a gente trabalha com essas questões ligadas às culturas brasileiras, que a gente encare as brasilidades como um laboratório de experiências que precisam de um laboratório conceitual que está fora delas para Sim, que elas sejam compreendidas. E eu exato. acho que não é É, por aí. é, é. Eu acho que a gente tem que fazer um mergulho mais profundo, porque ali existem modos de vida que são construídos incessantemente, sociabilidades que têm que ser construídas, sabedorias que estão ali atuando de uma forma muito incisiva para inventar modos de vida. Então, acho que a gente tem que fazer um mergulho reconhecendo que ali você tem sofisticação, ali você tem Exato. beleza, ali você tem saber, e esse é Tem um muito embate que eu valor, gosto de né. travar. É, é. Me conta um pouco como é que essas eu sinto você, assim, e sempre te admirei muito por recontar a nossa narrativa de brasilidade, de festas, de valores, né, da nossa diáspora africana. Como é que você vê esse recontar? O Brasil precisa chegar numa narrativa mais integrada, né, da Eu eu nossa eu diversidade. acho eu acho que tem Hã, alguns pontos aí. Primeiro, a gente tem que encarar o Brasil como um problema. O Brasil como Estado-nação, ele é construído dentro de uma lógica que, com exceções que confirmam a regra, é excludente. é excludente. É nós e eles, É né. excludente, é É, concentradora de renda, sim. é aniquiladora de saberes que não são brancos, é um Brasil fundado em 400 anos de escravidão, no genocídio das populações originárias. Então, reconhecer esses dilemas marcantes da história do Brasil e que nós somos um projeto de exclusão e concentração de riqueza É o primeiro é o passo, primeiro é o passo. primeiro passo. Agora, o que me instiga a entender como muitas vezes aqueles que foram excluídos por esses projetos de exclusão reconstruíram os seus sentidos de vida
nas bordas desse projeto, Sim, nas sim, brechas, nas frestas. sim. E aí, quando eu me debruço sobre as festas da brasilidade, porque talvez seja o elemento mais importante do meu trabalho, eu penso muito numa grande pensadora brasileira, afro-brasileira importantíssima, Lélia Gonzalez, Sim, e ela gostava de dizer o seguinte: se você quiser entender melhor o Brasil, estude festa. Por quê? Porque o nosso calendário de festas, ele é um calendário eurocatólico. Ele sim, é muito derivado da colonização portuguesa e do ciclo de festas do catolicismo ibérico. Agora, é impressionante como os africanos e africanas, por exemplo, se apropriam deste calendário, vivenciam este calendário, mas reconstroem sentidos de vida e dão a esse calendário outros sentidos também. sim. É. Como nossas festas vão sendo bordadas de sentidos absolutamente novos, encantados, Au fortes. Autênticos, Claro, né. por quê? O É, que que isso é acontece? Quando a gente pensa em diáspora, e não tem como refletir sobre o Brasil sem considerar essa questão, toda diáspora é um fenômeno que desagrega, sim, desarticula laço sim, sim, comunitário, total. mas se toda diáspora opera nessa dimensão da desarticulação, toda cultura diaspórica reconstrói aquilo que foi destruído. Sim. E reconstrói de uma maneira inventiva. Então, quando a gente pensa numa Criativa. festa brasileira, a gente não está se referindo apenas a um evento. A gente está se referindo a Total. um espaço de reconstrução de sentido de vida da forma mais criativa que a gente pode imaginar. Sim, sim, Ali você está reconstruindo tudo isso. E num mundo, me parece, cada vez mais individualizado, em que a gente é jogado mesmo sim, num individualismo que é total. tacanho, reconstruir sentidos Comunidade. É, coletivos, isso comunitários, é, é é imprescindível, imprescindível. E né. cada vez mais importante, né. É Acho que fundamental, cada eu acho que não tem outra saída, não, não tem outra né, para saída. esses E esse embates que a gente é, vivencia, as a saídas falta de passam por aí. diálogo, né. Sim, Você acha que a gente vai voltar a essa questão que eu acho que é essa construção de comunidade e significado, né. Você fala muito das festas, de como é que o carnaval, né, como é que essa cultura vindo da África e a cultura brasileira, do governo brasileiro que determinou, né, várias regras e como é que essas festas entraram. Pelo carnaval, pelo batuque, conta um pouco isso. E você acha que isso evoluiu? A gente teve, né, esse ano, a maioria das escolas com samba. temáticas, né, africanas. Você acha que isso agora deixou de ser festa para ser realmente uma cultura mais integrada de brasilidade? Ou ainda está naquele lugar de o batuque, né, de E cada eu acho que conta um ainda é pouco isso que eu não sei se todo mundo eu acho que ainda é um embate, ainda é um embate. porque o que a gente pode dizer é o seguinte: se a gente pega o carnaval como exemplo, mas a gente poderia pegar outros exemplos, a gente pode pegar a cultura das festas juninas, enfim. Mas se a Ou gente pega o futebol carnaval mesmo. como exemplo, o carnaval, não é exatamente uma festa. O carnaval é uma data marcada por uma pluralidade de festas, porque Sim, você tem um carnaval do Rio de Janeiro, que não é sim, o carnaval baiano, que não é o sim, pernambucano, que não é o mineiro, que não é o paulista, enfim, né. Mas esse carnaval, ele entra no Brasil com a colonização portuguesa. Só que este carnaval, ele vai sendo redimensionado por experiências muito impactantes, sobretudo dos povos que vieram da África, expoliados, e sim, que aqui tiveram que reconstruir os seus sentidos de vida. Então, quando a gente vai para o século XIX, segunda metade do século XIX, início do século XX, para mim é um momento fundamental, porque implica na abolição da escravidão e na transição entre a monarquia e a república. sim, Nesse momento, você tem uma verdadeira disputa pelo carnaval. Porque, de um lado, havia aqueles que queriam enquadrar o carnaval dentro de regras disciplinares e padrões estéticos fundamentalmente europeus. Era o carnaval de máscaras de Veneza, era o carnaval de Nice com os seus carros alegóricos, o carnaval de cortejos parisiense e tal.
E, por outro lado, você tinha um carnaval que pulsava nas ruas a Sim. partir dessas experiências, as mais diversas, mas que trabalham com essa ideia mais genérica de africanidades, que já é uma ideia também que pode ser dimensionada de várias maneiras, já que a África não é uma singularidade, é uma pluralidade enorme. Então, esses embates vão marcando a história do carnaval. As próprias escolas de samba, quando começam a surgir, a gente está falando do final da década de 1920 para o início da década de Exato. 1930, eram instituições que tinham que fazer uma negociação muito complexa, inclusive com esferas do poder público. Exatamente. Basta te dizer que as escolas de samba tinham que se registrar em delegacias de polícia como grêmios recreativos. Olha. Basta contar uma história muito curiosa. O nome original da Portela, a Portela foi originada de um bloco, depois virou um conjunto carnavalesco, mas como escola de samba era Vai Como Pode. Quando a Portela foi se registrar numa delegacia de costumes, o Olha, de costumes, delegado, o delegacia. delegado não deixou o nome da escola de samba ser Vai Como Pode, dizendo que era nome de vadio, nome de malandro. Olha. Perguntou da onde eles eram, e aí Paulo Benjamin de Oliveira falou da Estrada do Portela. E aí o delegado, que detestava samba, virou-se e disse: então a escola de samba vai se chamar Portela. Olha que curioso. Essas negociações, elas são negociações, portanto, complexas, tensas. Então é uma história que vai sendo construída de uma maneira bastante interessante, bastante complexa. Durante muitas décadas, as escolas de samba basicamente contavam em seus enredos versões das histórias oficiais Exato. brancas, sem relação direta com a negritude e suas culturas. Exato. Até que, a partir de um certo momento, essa temática vem à tona. Hoje, você tem escolas de samba desfilando predominantemente com temáticas vinculadas às culturas afro-brasileiras. Sim. O que eu acho interessante, muito legítimo, porque são instituições construídas a partir de sociabilidades negras no pós-abolição e que, de certa forma, têm uma função pedagógica. Super. E Da isso é uma história. questão que eu acho importante dizer, Hum. porque num país excludente como o Brasil, a educação não ficou restrita à escolaridade formal. Sim. Você acaba tendo que se educar na escola de samba, na igreja, no terreiro, no botequim, na praça, né? Então são instâncias educativas. Isso é que eu acho importante a É. gente ver também. É um país que vai sendo construído de uma forma muito impactante, muito bonita, à margem de instituições formais que muitas vezes foram estruturadas para manter um status de exclusão. É. E aí a cultura brasileira vai se alimentando Vai se disso, e é alimentando. belíssimo. E você acha que essa história, né, que essa jornada do carnaval, em que hoje a gente está vendo, né, eu acho que tem uma integração. Você acha que isso está evoluindo a cultura para uma conversa única e dando valor a uma coisa? Eu acho que o Você acha carnaval, que uma vez eu até declarei esse troço, acabou ou indo para a festas mesmo, mídia. São Mas quando a João, gente pega assim, festa, é, São João vale a mesma coisa. Vou falar do carnaval, mas vale para São João. exato. Quando me perguntaram uma vez, foi o Brasil que inventou o carnaval? Eu virei e respondi, isso foi num programa de televisão. Eu falei, não, é o inverso, foi o carnaval que inventou o Brasil. Exatamente. Porque Exato. o carnaval vem da Europa, Sim. mas o carnaval nos inventa a partir do momento em que aqui ele sofre todos esses impactos. Antropofagia do carnaval. Lógico, né? E o mesmo vale para as festas juninas. Se a gente pega os 3 grandes ciclos de festas do Brasil, para a turma entender melhor, Sim. a gente tem um ano inteiro de festa. Se quiser, você pode É. passar o ano todo festejando. É. Você tem um ciclo de festas no início do ano, que é o ciclo do carnaval. Você tem um ciclo de festas no meio do ano, que é o ciclo das festas dos Santos de Junho. Exato. Santo Antônio, São Pedro, São João, São Marçal, que é o padroeiro do boi do Maranhão e tal. E aí tem muita coisa, porque é muito plural, né? Você tem desde o Festival de Parintins, por exemplo, que está inserido no contexto Incrível, das festas sim, de é junho, julho, verdade. né? Até o boi do Maranhão, passando pelas fogueiras dos sertões, aquele negócio Incrível. todo.
E depois você tem um ciclo de festas que é o do Advento. As festas que culminam com o Natal e com o dia de Santos Reis, o dia de Reis. E aí tem muita coisa também. Aí você tem pastoris, aí você tem fandangos, tem as coisas as mais diversas. E é interessante perceber como essas festas, me parece, elas têm uma completude. Quando você pensa, por exemplo, no Carnaval ou em São João, o que você quiser. O Carnaval, ele tem uma dimensão existencial que é profunda. Carnaval é o tipo de festa que, se não desse lucro, se não gerasse circulação de capital, já estaria justificado e ponto, porque é Sim, uma com aventura certeza. existencial. Sim, é uma Mas, além de ser uma festa. aventura existencial, o Carnaval é uma festa que fundamentalmente está inserida num contexto de economia criativa que é Incrível, né? crucial para o Brasil. Crucial. Você vai pegar, por exemplo, uma escola de samba desfila no carnaval, mas o desfile é o final de um processo que começa meses antes. É, o ano Se você todo. pensa numa economia criativa que inclui bordadeiras, costureiras, marceneiros, Sim, ferreiros, artistas plásticos, escultores, pintores, gente que trabalha com escultura de gesso, tem uma um economia, um ecossistema ali ecossistema que está funcionando absurdo. ali, que a rigor é crucial para a cidade. Para a cidade, para a Como São economia do, João, para do, a do economia do Brasil, né? país. Quando você pensa em São João, Economia do quando você país. pensa num São João de Campina Grande, quando você pensa num São João de Caruaru, quando a gente cita Campina Grande, tem que citar Caruaru, porque senão fica Sim, brigando, mas o maior é de Caruaru, o maior é de Campina Grande. Aquilo tem um ecossistema sim, exato. que é absolutamente fundamental, Fundamental. e ao mesmo tempo você Uhum. tem aquelas pequenas cidades que têm as suas festas de São João que são maravilhosas, são Maravilhosa. ótimas. Quando você pensa num lugar como Parintins, É um. Parintins construiu uma maneira de viver, inventar, sobreviver, Aparecer criar, no mundo, né? aparecer no Aparecer no mundo, mundo. porque No meio se da não tivesse Amazônia, você Parintins, precisa. não. É barco É para você incrível. chegar e tal. É Mas ali se construiu um sentido um pela sentido. festa, que é o que eu estou te dizendo, é existencial, É é existencial. profundo É. e, ao mesmo tempo, Cheia de gera uma significado. circulação ligada à economia criativa Sim, que é sim, absolutamente sim, crucial. E sim. eu acho que, em larga medida, esse é o Brasil viável. É. O Brasil Não, viável, não. eu estou convencido disso, É. é um Brasil que se assume como um país festeiro. Exato. E isso para o mundo, né? Assim, mas a gente fala do valor da brasilidade, e essa discussão que a gente tem muito, né? Isto é um valor do intangível, e a gente sabe que a economia criativa no Brasil é 3 ponto pouco do PIB brasileiro, mas a gente não abraça isso realmente como um valor, né? É o capital E simbólico mais é importante um que a gente capital tem. cultural muito forte. Laje é a plataforma de educação especializada em branding da Ana Couto, uma comunidade que conecta você aos melhores do mercado e transforma seu talento em resultado. É hora de acelerar sua carreira e fazer seu negócio crescer. Laje, aqui talento vira impacto. E aí, entrando nesse lugar, né, que a gente acredita muito, o branding é símbolo e é cultura, né, Sim. trazido por uma esfera de significado para as marcas ou para os países, e, né, tem branding cultural, tem branding de país, branding para as organizações. A gente sabe até que Parintins é a única vez que a Coca-Cola fica azul, né, porque ela tem Sim. o vermelho e o azul ali. Como é que você está vendo essa conversa das organizações, né, que supostamente são patrocínio, que eu acho uma palavra muito fria, né? A cultura da economia, a economia da cultura. A gente estava falando um pouco isso. Explica É. para a gente, assim, Eu, como é que essa... eu acho que. Aliás, a Coca-Cola fica azul só ali e Só no Rio ali. Grande do Sul, Ah, é? Grenal, porque o Internacional é vermelho e o Ah, Grêmio é azul. Teve um ano que a Coca-Cola patrocinou o Campeonato Brasileiro, a Copa União, ah, e o Grêmio se recusou a colocar um patrocínio vermelho na cabeça. ah, Então a Coca-Cola abriu uma é, exceção e é. o patrocínio era preto na camisa do Grêmio. Ah, é? Não, Ó, e e em a Coca-Cola é uma Parintins, marca, em né? Parintins não tem nem É, como você é, imaginar alguma coisa que não seja, exato. não leve em consideração o vermelho e o azul, enfim. Exatamente. Mas me parece o seguinte,
tudo, Hum, tudo, a meu ver, é mensurado no campo da cultura. sim. Porque quando a Quando gente o pensa em valor está na cultura, cultura. a gente está falando basicamente das maneiras de construção de sentidos de vida de uma determinada comunidade. Sim, Então, cultura é a maneira como você se veste. É impensável a moda sem a cultura. sim. Cultura é a maneira como você come, o que você come. É impensável imaginar gastronomia sem a cultura. Cultura é a maneira como você celebra os seus vivos, como você lamenta e celebra os seus mortos. É a música que você escuta, é a maneira como você escuta essa música, é a maneira como você anda, como você lida com a sua corporeidade. Tudo está vinculado Como lida com o a outro, né? A esse campo corporeidade da do outro cultura. também. E acho que tem um elemento no Brasil que desemboca naquilo que você me perguntou. Quando a gente fala de cultura, a gente pensa em identidade nacional. Qual é a nossa identidade? Como é que um país que teve 400 anos de escravidão, extermínio das populações originárias, Pois um é. país marcado pela Enorme. chegada de imigrantes, não sei o que e tal, como é que esse país vai pensar a identidade? E um país enorme, um país continental. É, Um país continental. país continental. É, Se manteve junto, né? E Por isso. me parece, caso único, inclusive, porque se Sim, você pegar a América de língua espanhola, fragmentou-se em mais de totalmente. 15 países Tem diferentes. alguma coisa aí Não, que. a única É, América é, portuguesa afro-indígena do planeta é o Brasil. é. A Não há dúvida. América inglesa, os Estados Unidos, mas a Jamaica também é América Sim, inglesa e o sim, Canadá é uma parte sim, de América sim. inglesa, enfim. De toda maneira, me parece que a chave para tentar entender o Hum, Brasil é perceber que o que nos funda como um país possível é a pluralidade, assumir é assumir a pluralidade e pluralidade, diversidade para assumir você a alteridade, assumir a diversidade, é, assumir a como valor, né? diferença, né, como valor fundante da Fundante, possibilidade de país. fundante. Isso é absolutamente É, imprescindível. é. Então não adianta, por exemplo, eu tomar como referência a minha cidade, Rio de Janeiro, e tentar padronizar uma experiência brasileira Sim, sim, sem reconhecer as alteridades mais diversas, pluralidades mais diversas que esse país guarda. sim, sim. O Mário de Andrade tem um poema lindíssimo em que ele fala que estava em São Paulo e não sei o que e tal, e aí ele começa a pensar, né, que naquele momento na Amazônia um seringueiro estava se levantando para trabalhar e ele fala: Este homem é brasileiro como eu. Então é o espanto de perceber que As o outro, diferenças, né? né? E tem uma coisa muito bonita da É, filosofia dos povos bantus, daqueles que vêm daquela região do Congo, Angola, sim, costa de sim, Moçambique, sim, e eles falam que a vida não é eu e o sim, outro, sim, eu com o outro. com certeza. Porque necessariamente você só constrói identidade a Sim, partir da alteridade. sim, sim. Você não constrói identidade a partir do espelho. Você constrói a partir do reconhecimento da diferença. Total. E Isso é um momento tão importante da gente entender isso, né? fundamental. E quando você pensa nessa questão da economia, da cultura e tal, a gente chega a um ponto que me parece decisivo. Existe uma cultura da economia que tem que ser vista com muito cuidado, porque ela nem sempre se encontra com a economia da cultura. A cultura da economia é aquela em que você mensura tudo por um determinado valor econômico e tal, e tudo é mensurado pelo mercado, tudo é mensurado, enfim, pela circulação do capital. Enquanto uma economia da cultura, ela reconhece a cultura como um fenômeno orgânico, Sim, ela reconhece sim. a cultura como um fenômeno completo, Intangível. e mais do que isso, ela se coloca num lugar de escuta. Então, quando você, por exemplo, vai trabalhar com uma determinada marca, numa determinada eh, circunstância e tal, me parece que o exercício da escuta, Muito a bom isso. percepção, É. é crucial. É crucial, porque não é Porque, botar estampar um lógico, logo o ali, né? primeiro passo é o da escuta. Total.
né? O primeiro passo é o da A escuta. E conversa isso é pela muito curioso, porque é muito da cultura dos mestres dos folguedos populares do Brasil. Sim, Você tem que primeiro chegar e, ó, ouvido aberto, né? exatamente. Tanto que Isso é tão o velho importante, né? ditado popular que você tem dois ouvidos e uma boca só. Então, primeiro escute para depois falar. Total. E aí, quando você vai se aproximar de uma determinada realidade, quando você vai fazer um trabalho numa determinada região ou ligado a uma marca que tenta Sim, acessar um determinado público, exato. tentar entender organicamente do que aquilo se trata e, Total, mais do que isso, entender organicamente que aquilo que faz sentido aqui pode não fazer sentido ali. total. Aquilo que faz sentido nessa circunstância, em outra circunstância pode não fazer É, sentido nenhum. é. Então, esse É viva, reconhecimento né? é a A organicidade, é o que organicidade. eu A gente está chamo de falando muito. organicidade, É. né? Aquilo que é fundamental. Eu uso um exemplo ligado às escolas de samba, mas que vale para tudo. Eu Hum, costumo dizer o seguinte, pegando escola de samba como um disparador de muita coisa. sim, Uma escola de samba, ela não existe porque desfila. Ela desfila desfila porque porque existe. existe. Com Se certeza. você leva isso para o campo da marca, Total, né, é isso. total, Na total. verdade, a marca surge por quê? Porque existe alguma Existe uma coisa ali. cultura que Não dá para acreditar que uma coisa vai existir porque exato, a exato, marca fez ela exato, existir. exato. A marca vai existir porque aquilo É. existe. Agora, essa organicidade tem que ser reconhecida com muita disponibilidade, né, com muita vontade, Ganha-ganha, lógico, né? Tem um lugar do evidente, ganha-ganha. evidente. E tem um E é o lugar. lugar da conversa. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente traz muito, que a gente vive na era do lugar da fala, né? E a gente trabalha muito. Vamos entrar no lugar do diálogo. E eu tenho vários lugares, enfim, de executivos e empresas e pessoas e time, às vezes até, que o diálogo está muito difícil, está muito polarizado, né? O mundo, aí eu estou falando, tem um contexto de mundo aí forte. Muita certeza, né? E pouco ouvido, né? Então você não quer. E isso para as marcas, essas verdades, é muito ruim, né? Porque você não entra num lugar de dar valor ao que está acontecendo. E esse acho que é um contexto de solidão, de falta de comunidade, falta de ouvido, que é um contexto global, né? Global. A É gente está global, é passando super por uma global, um crise momento, né, séria nesse campo. sério. Como é que você vê a gente, né? E aí o Brasil de novo, com aquela a gente faz vários estudos, né, de brasilidade sobre a ótica do valor do branding, que um dos estudos foi essa criança prodígio que nunca dá certo, ela nunca cresce, né? Ela é uma criança prodígio, tem um talento enorme, mas ela nunca cresce. Você acha que como é que você está vendo a gente num contexto de mundo muito polarizado, muito difícil, tendo um papel da festa, da comunidade, de dar valor? O que precisa? É a gente despertar para a gente, é a gente entender mais a nossa história. Eu acho o seguinte, eu Hum, acho que o mundo está vivendo uma fase em que tem prevalecido o que eu tenho chamado de cultura do desencanto. total. É a cultura do desencanto, É muito. A né? narrativa, né, do final do É mundo, tudo a muito narrativa desencantado, muito é aquela sensação de que Hum. deu errado, Deu aquele errado. negócio todo. Eu acho também. Isso, Enquanto as culturas festeiras brasileiras, elas são culturas que operam na dimensão do encantamento. isso é muito Né? bonito, Isso, né? eu acho isso bonito. E o Brasil, portanto, ele tem tudo, Tem. né, para ser alguma coisa, inclusive original do ponto de vista do Original. mundo. Total. Essa pluralidade, essa Esse diversidade, encantamento né? pela vida. Isso, essa maneira de você reconstruir sentidos de vida pela ludicidade, Sim, pela alegria, pelo pelo criativo. encantamento, né? Num mundo que está cada vez mais marcado pelo rancor, está cada Total. vez mais marcado pelo Solidão. isolamento, pela... É isso mesmo, a gente está Eu sendo acho também. individualizado Total. dentro de uma lógica, inclusive, em que o tempo do encanto tem sido submetido apenas ao tempo do trabalho, ao tempo do A relógio, produtividade. na produtividade, em que as coisas são mensuradas a partir de critérios que não levam em conta dimensões existenciais. A alegria deveria ser considerada, isso é uma coisa que eu Sim. implico quando o pessoal fala de direitos humanos. A gente tem que ter o direito à comida, tem que ter o Sim. direito ao trabalho, são os direitos humanos, mas tem que ter o direito à alegria.
Sim, isso é né? a vida. E isso tem que ser mensurado de uma forma que é Sim, muito sim, impactante. sim. Agora, o Brasil precisa reconhecer isso Precisa, também. E esse reconhecimento, ele tem que partir do reconhecimento da nossa pluralidade. Eu insisto sempre nesse sempre. tipo de coisa. É reconhecer que o outro, né, tá ali e você pode se dispor à alteração a partir do contato com ele. Sim, sim. Você pode me alterar, eu posso lhe alterar no melhor sentido que tem. Eu não preciso abrir mão do que eu sou para Sim, ao que eu seja, em contrário. alguma medida, animado por aquilo que você é. No sentido Sim, da ânima mesmo, né, da sim, da alma, alma. daquilo que te acrescenta. Então me parece que é um antídoto contra esse mundo em que a gente está mergulhado Sim, sim, num sim, desencanto sim, profundo. sim. E eu acho que isso passa muito, muito, não tem jeito, aí Hum, é um vício de origem, porque o meu campo é esse. Eu acho que passa muito por um trabalho educativo. é. Não, Passa com muito por um certeza. trabalho que leve em consideração a juventude brasileira, passa muito por um trabalho que leve em Nossa consideração a história, criançada brasileira, passa muito por um trabalho que leve em consideração o conhecimento mais amplo do que nós conhecimento. fomos, do É, que nós somos, do é. que a gente pretende ser. Sim, Isso tudo tem que ser dimensionado de uma forma efetiva. Passa muito por isso. é. Passa por esse reconhecimento de que a gente está se educando o tempo inteiro, que eu me educo aqui conversando contigo, que Isso a é um outro gente. critério de modernidade, né, a gente não Lógico, sai mais da escola, a gente mas não é para de isso, aprender, mas é isso. curiosidade. Você está É, aprendendo o tempo é, todo, você tem que estar é. aberto para isso. É a pedagogia do assombro, né? Você tem que estar disponível para se assombrar, Curioso, para né. descobrir É, alguma coisa nova, alguma é, coisa diferente. Então, eu acho que a gente precisa desse tipo de coisa. é. E o Brasil tem isso. Tem essa O energia. Brasil é um país que É, tem isso é. pulsante no Tem, seu processo de pulsante. formação. Exatamente. Agora, a gente precisa desse reconhecimento e a gente precisa falar, a gente precisa desse embate, É, né? Um embate no melhor sentido. Um embate que eu sim, estou dizendo é esse embate de ideias que manifeste uma possibilidade de Brasil como uma experiência de alegria, como uma experiência de beleza, como uma experiência existencial, como uma experiência estética. O Brasil tem tudo isso. sim. E é Quando a por gente onde vê a gente tem esses que ir. fenômenos, né, a Anitta, a gente fala, e esse estudo da brasilidade nos trouxe isso também, eu falo isso no livro. Quando o Brasil se une, não tem para ninguém, né? Isso é o brasileiro falando. Então, o estudo fala, o Brasil é ruim, mas a brasilidade é incrível. Então, a gente vê a Anitta lá no top, né, no mundo, conquistando o mundo. A gente vê Fernanda Torres. E nesse momento, o Brasil todo se une e vira aquela coisa que cai a internet global. O cara fala, caramba, que Brasil é esse? Por que só nesses momentos? Onde é que está faltando Eu, essa visão de que e- e- valor está aqui? eu acho que E não precisa da validação, né? O Brasil tem uma relação um pouco neurótica com ele mesmo, né? E nós adoramos odiar o Brasil e odiamos amar o Brasil. Isso às vezes me deixa muito surpreso. É muito Eu adoro odiar o Brasil, eu é, odeio amar o Brasil, e é, a gente vive a nisso. gente vive. E me parece, mas aí eu acho que a gente consegue detectar algo que Ah, substancialmente pode ser dito. Me parece que é um embate entre o Estado-nação e o campo da cultura. exato. Porque o Esse Brasil, embate, como uma experiência de formação de Estado-nação, ele é muito cruel. ele é muito cruel. É Ele cruel e essa crueldade ela está inscrita na história, ela sim, é pesada, ela nas continua se leis, manifestando. sim, muito. É horrível, é um Brasil É horroroso. um Brasil feio. Mas, ao mesmo tempo, você construiu sentidos de vida pela beleza, inclusive para transgredir esse projeto de horror. Sim, sim, sim. É por isso que eu gosto de dizer que nós temos um embate profundo entre o Brasil e a brasilidade. Exato. Então, me parece que a gente, às vezes, tem que fazer essa distinção, porque a gente confunde muito as coisas, né? Mas E a será gente vive esse eterno dilema. Eu tenho mas horror do Brasil, eu não estou dizendo eu, mas muita gente, eu detesto o Brasil, mas, ao mesmo adoro ser brasileiro. tempo, adora ser brasileiro. Adoro. E nesses momentos em que a gente se apresenta para o mundo com uma dimensão original, seja na musicalidade, seja na maneira As de jogar festas, bola, que hoje está meio exato. desencantada também, enfim, isso dá um sentido de pertencimento que é bacana. É.
Você não né? acha que a gente terceiriza o Brasil nesse sentido? Você não acha que a gente só vai chegar num Brasil presente e valorizado quando a gente integrar? Eu Porque, acho, assim, enquanto a gente ficar o Brasil é ruim, mas ser brasileiro é acho, ótimo, é uma acho, certa distância, acho. porque esse Acho país é que, feito por acho nós, que né? isso Não é uma demanda participação. participação. Acho que isso demanda discussão, acho que isso Responsabilidade, demanda cidadania, debate, acho debate, que isso demanda atuação, comprometimento. A gente tem que se comprometimento. A comprometer, gente tem que se comprometer. né? Porque aí você vai dar uma resposta responsável a esses Exatamente, nossos dilemas. exatamente. Você acha que a gente está chegando mais nisso? Né? Pegando essa história de entrar no século XXI, Eu não e você sei. acha que a gente está evoluindo? Porque eu acho que eu tenho uma sensação de que está evoluindo Eu esse acho que tem uma debate, coisa sabe? Da coisa do positiva. racismo, a Eu coisa acho que tem uma coisa que é um virou sinal positivo, é um hum, sintoma interessante. A gente está debatendo coisas que demorou muito a debater. muito para debater, Então, muito. às vezes, parece que o debate é horroroso, parece que a gente está falando de Sim, coisas que entristecem, mas usando a metáfora que me ocorre agora, porque é essa mesma. Às vezes, a cicatrização de uma ferida passa pela dor de pela dor enfrentar. e você enfrentar e o pus vai ter que jorrar ali, você vai ter que espremer aquilo ali, Sim, exato. né. Então o fato da gente estar podendo falar, o fato de hoje a gente estar pensando em diversidade, o fato de hoje a gente estar, trabalhando com protagonismos, por exemplo, De outras de narrativas, né? outras narrativas, Exato, questionando uma sociedade que é exato. fundada no heteropatriarcalismo branco, isso Nós e tudo eles, é positivo, eu acho né. também. Agora é um É, processo doloroso, doloroso, é um processo doloroso. doloroso, mas nesse sentido, eu acho que Eu acho que a o gente Brasil tem hoje novos protagonistas, novas protagonistas que estão exercendo o direito de estar na centralidade de suas vidas, que é muito positivo. acho que até você está fazendo esse papel, né? Brinco que você é o nosso Harari, né? Brasileiro de recontar a história do Brasil sob Porque uma ótica porque mais falando do Harari, tem uma coisa que eu acho interessante, porque a gente pensa muito em é um construção de filósofo que está sim, trazendo. mas a gente pensa muito em construção de futuro, mas eu costumo dizer que a grande disputa que se estabelece no Brasil hoje não é pelo futuro, é pelo passado. É, com Como é certeza. que a gente reconta esse passado? Tem uma sabedoria africana maravilhosa, um provérbio iorubá, que é um oriki. Oriki é uma palavra iorubá que significa exatamente isso, é um poema, né? Ligado a Exu, um orixá, que diz o seguinte: ele é aquele que acertou o pássaro que já voou com a pedra que está lançando hoje. Sim, sim. A rigor, Maravilhoso. é o passado. É o É passado. esse embate pelo passado. É. E esse embate pelo passado pressupõe estudar outras histórias, escutar outras vozes, perceber que existem outros protagonismos, que o Exato. nosso processo de É, formação, é. ele pode ser desconfortável, ele pode ser cruel, mas ele também é marcado por um desejo de vida, de afirmação, que é muito Criatividade. forte, né. É. Aquilo nós somos um país marcado por tudo isso. A gente, por exemplo, 2026 é o centenário do Milton Santos. Milton Santos é um grande geógrafo, enorme pensador brasileiro Sim. e tal, e ele dizia que uma das coisas que mais o impressionavam ao estudar o Brasil era perceber a sabedoria da escassez. Porque a escassez é ruim, a gente não pode romantizar o precário, mas quando você vê que o Brasil muitas vezes lidou com a escassez com grande sabedoria, Sim. inventando, é um negócio Criativo. impressionante. Tanto que o Milton Santos chegava a dizer o seguinte, que onde há muita fartura, ele não espera que exista mais a inventividade, porque se tudo está dado, né, se tudo já está de antemão estabelecido e fornecido, você não precisa inventar mais nada. Ele até gostava de dizer isso, você vai parar para ver o seguinte, o sujeito hoje, que se quiser, ele vive sem nunca mais sair do quarto dele. Sim, sim, É sim, lógico, ele sim, vive sim, ali e sim, não precisa de mais nada, sim, sim. né? Mas ele falava então, é da escassez que pode vir a inventividade. Então são desses povos que durante muito tempo não exerceram protagonismo, né, foram jogados para escanteio num processo histórico que é violento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Daí surgem soluções inventivas que são surpreendentes. Sim. E eu tenho a impressão que é por aí mesmo. Mas eu acho que a gente está também na era, assim, aí entre aspas, mas a gente fala muito até, né, a era da abundância, Sim. né? Então tem a escassez e a abundância, porque a gente tem uma abundância que talvez a gente não reconheça, Sim. né? Da E criatividade, do abundância de afeto, quê? Né? hein? Nós temos uma abundância que não é mensurável. Exatamente. Esse é um detalhe É. importantíssimo. Eu venho, por exemplo, de uma cidade, para te dar um exemplo chocante, Rio de Janeiro, em que os bens materiais, inclusive tombados, né, pelo Instituto do Patrimônio, eles são predominantemente brancos. Só que os registros imateriais são todos não brancos. Olha, Então, olha que coisa impressionante, né? Como é que a gente tem também que dimensionar o que é recurso? Porque a gente pode, eventualmente, não ter aquilo que classicamente a gente imagina que seja recurso. Mas exatamente. nós temos uma Exatamente. criatividade oriunda de É, experiências é. de vida que tiveram que operar na reconstrução de sentidos de mundo em circunstâncias muito Difíceis. complicadas, muito É. difíceis, que isso talvez seja o que nós temos para apresentar para o Brasil e para o E para o mundo. mundo. É isso E aqui que para o nós mundo. temos. Exatamente. Né? Acho É que isso aqui, essa é a construção que É. a gente tem. E se posicionar em relação a Sim. isso, né? E mostrar que é isso É mesmo que isso, nós temos. e dar E não valor a tem esta outro jeito, nós abundância somos de alegria, isso. abundância Nós de... somos isso. Somos isso. Não Abraçar adianta. isso como Não adianta. vantagem Um outro competitiva. grande pensador, Francis Fanon, ele dizia o seguinte: a pior circunstância que existe para um sujeito que é colonizado é que ele não quer ser colonizado e, ao mesmo tempo, ele nunca vai ser o colonizador. Então, ele fica naquela circunstância de que eu não quero ser isso, mas eu também nunca vou conseguir ser aquilo. Só que nós temos que admitir o que nós somos. Sim. Nós somos um país que construiu beleza a partir da Sim, sabedoria que vem das festas, que vem das florestas, que vem das praias, que vem dos Exato, batuques, exato. que vem de uma musicalidade exuberante, de É. uma corporeidade exuberante. É isso que Mas a gente tem. esse Isso é lugar belíssimo. de tirar esse lugar do colonizado, né? Isso foi a nossa história. Mas você acha que a gente pode virar essa Mas é isso página? que eu estou dizendo. Ah, É sim. reconhecer É que a reconhecer única que maneira que a gente é que tem nem de filho. subverter a colonização, a É colonialidade, virar. estabelecer uma estratégia contra-colonial, como dizia Exatamente. É. Antônio Bispo dos Santos, um quilombola importantíssimo que a gente teve, contra-colonial, é reconhecer o que nós temos de original. Exato. Que é o talento, né? É, Que é o nosso A talento, né? criatividade A é original. criatividade, o Nós afeto, a somos comunidade. originais. Somos muito. Né? Agora tem que reconhecer, né? A gente trabalha, né, com o branding cultural e o branding das organizações. Você acha isso uma outra conversa? Você acha que essa conversa está mais fluida no Brasil? Em outros lugares, a gente vê essa conversa muito integrada na cultura, na França, as Eu acho marcas que francesas. a impressão que Como eu é que tenho tá é que está aqui? começando Era um pouco nós e eles É, antes, né? eu acho que isso tem melhorado. Porque era uma coisa que praticamente você não via. É. Né? Era muito na base das paralelas e não Exato. da encruzilhada. As coisas não Exatamente. se encontravam. É aqui Exatamente. e é aqui e não existe nenhum elemento comum. Hoje eu já vejo que efetivamente esse tipo de conversa, esse tipo de encontro está É um acontecendo. encontro, É um né? encontro. É um Eu acho que é um encontro. Não é encontro. alguém dando dinheiro. E é um encontro fundamental que tem que se estabelecer em pé de igualdade. Total. No sentido de que você reconhece que ali o que está sendo estabelecido é um diálogo produtivo. Exatamente. De E troca. é lógico. De É troca de troca o valor, tempo todo. troca É de troca o tempo todo. Eu gosto muito de uma ideia curiosa. Eu Ah, acho que mesmo que é escambo. é O verdade. escambo naquele sentido de que, olha, eu tenho um livro e você tem um disco. Eu te dou o disco, você me dá o livro e tal, porque Essa eu é quero esse tipo de coisa. uma troca É isso. linda. É Exato. isso. E aí talvez a gente possa depender menos de um governo que a gente sabe que é difícil, né? E aí a gente pode Eu acho. estabelecer relações que não passam necessariamente. ainda por- que a gente tenha, evidentemente, que Sim. lembrar que tem que ter política Sim, pública para política, cultura sim. e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir construindo os nossos sentidos de vida, Exato, porque exato. senão não dá, não vai. E organizações que potencializam o Isso, trabalho, sim. né? E Um trabalho. percebam que tem caminhos ali para você percorrer.
Porque eu acho que isso tem um trunfo aí muito importante que eu acho que a gente precisa conectar, né? E não virar uma. Você tem alguma história interessante, assim, desse cruzamento de marcas e cultura no Brasil? A gente usa, às vezes, exemplos lá de fora, tipo Adidas com hip hop americano, como é que foi, né? MC. Tem alguma coisa aqui que você vê, Que assim, foi um realmente? negócio interessante. Ah, eu acho que tem muito. Eu acho que você pega, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? O mercado cervejeiro, e eu vou falar isso para você Sim, como um apreciador de uma cerveja gelada, é muito curioso, porque no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, eu reparei que num certo momento você começou a ter um mercado cervejeiro que percebeu que o maior capital simbólico da cidade do Rio de Janeiro é o samba, né? E não tem como não ser. não tem Então, o que que como. você faz? Você vai chegar no Rio de Janeiro, você não vai no Rio de Janeiro conseguir vender a sua marca, né, a partir de um festival da Baviera. Você não vai imaginar Exato. um bávaro em Madureira tomando uma cerveja, né? E era uma coisa muito curiosa, porque se você estuda a história da cerveja lá para trás, havia uma tentativa lá, quando são criadas as primeiras companhias cervejeiras, de você trabalhar a cerveja como uma cultura, né, oriunda, Sim, eh, da europeia. Alemanha, É, da República Tcheca, aquele negócio todo e tal. A cerveja é um caso que eu acho exemplar de abrasileiramento de suas perspectivas. É você, desde o estilo, sim, né, que é um forma de estilo, beber, é lógico gelado, que é um chopp, estilo Pilsen, a maneira como você exato, bebe e tal, até uma vinculação no campo simbólico com uma certa cultura de brasilidade, exato, que você vai exato. reparar que não tem outro jeito, você vai fazer esse tipo de coisa. Eu vejo, por exemplo, um detalhe que é muito curioso em relação a botequim, porque a cultura de botequim, ela foi muito Foi desqualificada. muito. Como algo que simbolicamente não significa nada, É. aquilo É vai o tal. pub inglês, é o café Exatamente. Agora francês, você né? pensa no A seguinte: a gente, gente não tem o pub, a gente não tem o café, a gente mas a não gente tem tem a o botequim. tasca, mas a gente tem o botequim. Pois é esse que é o E eu lugar que a gente tem que reparo que chegar. algumas marcas perceberam isso. Olha, o Exatamente. caminho ao botequim É, é fundamental. vamos dar O valor. botequim está ali, então a gente Exato. tem ali já um elemento substancial, né? Que, Valorizar. porra, que está evidentemente ligado a tudo isso. Tá. Então, são dois exemplos que eu te dou. Em relação à experiência do Rio de Janeiro, como o botequim e a cerveja, eles foram redimensionados numa perspectiva Foram. muito Sim. interessante, vinculadas à cultura daquele lugar. Que é uma coisa que, se Que é você for, muito por exemplo, parar, a dimensão vai ser outra outra, completamente diferente. outra. Que é Você não. lindo, né? Porque a Lindo gente tem também, é um plural, é mapa de. espetacular, mas você não vai chegar lá e Exato. você vai perceber. Agora, você pega, por exemplo, marcas de cosméticos, de sabonetes e Sim, etc., que trabalham a dimensão dos cheiros da Amazônia de sim. uma forma belíssima. Belíssimo. Isso tem Integrada, acontecido e as marcas vão natura. se Sim, redefinindo a sim, partir disso, dessas sim, texturas sim, nossas, sim. desses cheiros. Isso é muito recente, É, eu acho muito muito. produtivo. Você acha legal essa estrutura de trazer para dentro o museu do carnaval, o museu do futebol? Como é que você vê essa conexão do museu com a nossa cultura? É um lugar, é um Eu acho que espaço. hoje a gente está repensando, inclusive, a Ah, ideia de museologia. Porque a gente tinha uma relação com o museu, e não é só o Brasil, mas é, como acho que no algo mundo. muito similar, digamos, a um templo religioso em que você tinha que entrar com uma reverência quase temerária, né? Eu acho que, de certa maneira, a gente foi acostumado lá atrás a ter, entendo o que eu estou te dizendo, medo de museu. Então era aquele lugar que você entrava, não, aquilo ali é o objeto que eu Distante. não posso tocar, é uma coisa distante, eu tenho que observar de longe. E hoje você tem trabalhado com uma dimensão de interatividade É, que é muito forte, que né? Hoje você pensa museus a partir, por exemplo, de novas tecnologias, sim, né? A sim, partir de novas maneiras de você interagir com um determinado objeto. São museus vivos, como a gente costuma sim, dizer. sim. E mais do que isso, hoje você tem percepções que me parecem muito interessantes no campo da museologia, que percebem o museu além do museu.
é Sim. você reparar que a cidade pode ser, né? Você tem Total. O Museu do elementos ali, Amanhã, é né, evidente. Aí um você vai, símbolo da é cidade, isso. Você vai pegar, por exemplo, como o que o Louvre. Museu do Amanhã, por exemplo, ele Sim. está dentro Ancorado. de uma região do Rio de Janeiro que é o coração do que foi a pequena África carioca. Exato. Então ali eu acho que é um negócio muito curioso, porque você está talvez no ponto mais impactante, não sei se o mais, mas dos mais impactantes da construção de um certo passado, apontando para o futuro. Exato. Então essa dimensão é interessante. E eu gosto dessa disponibilidade, eu gosto dessa interação, eu gosto de perceber que tradição não é um elemento estático nunca. A Perfeito. tradição aponta para o Total. futuro, Total. A né? tradição é ver valor É na história, lógico, e né? É aponta para o trazer futuro. total. É o que eu Tudo é costumo vivo, dizer né? que é a diferença, eu falo isso no meu trabalho com Marcelo D2, é a diferença entre o antigo e o ancestral. Total. O antigo é aquilo que hoje já não faz mais sentido. Ancestral é aquilo que é contemporâneo. Total. Krenak fala muito do futuro É, ancestral. é. Então isso é interessante, E a gente está né? voltando, acho que um peso para o Brasil que sempre esqueceu a sua história, né? A memória Isso, na brasileira. verdade, A gente está é aquilo que eu voltando estou te dizendo. com Olha, nós essas. temos um passado a disputar e um futuro a construir. Eu gosto muito Exato. dessa ideia. O É, que a gente é, tem no Brasil? Nós é, temos um passado a disputar é, e um futuro a é. construir. Que essa disputa seja É produtiva, lógico. né? O que você acha que se tivesse, assim, tem uma varinha mágica? Qual é o grande trunfo da brasilidade que você gostaria que o mundo todo reconhecesse? Eu acho que o grande trunfo da brasilidade é a alegria. Isso é tão Entendeu? bonito, É né? um Eu acho que ímpeto. E isso quando eu é. falo de alegria, eu não estou falando exatamente de felicidade. Porque a felicidade nem sempre ela Não, tá, a tá felicidade é vinculada. momento, é chove, É né? momento e Sol e tal. show. Mas é alegria. E a alegria talvez ela se expresse numa disposição de viver. Total. Então essa disponibilidade para a vida, Sim. eu acho que é a disponibilidade que construiu o Brasil. O grande professor Joel Rufino dos Santos, falecido, ele dizia uma coisa muito interessante. O escravizado foi aquele que optou por viver. Eu vou viver. Com E o certeza. que eu vou Força fazer da minha vida é uma luta incessante para viver. para que eu consiga exercer uma experiência de liberdade. Isso vale para uma porção de coisa. Mas eu acho que essa dimensão da alegria, esse valor intangível de Sim. perceber que o sentido coletivo de mundo ele pode ser mensurado pela festa, isso é muito É brasileiro. muito, E eu muito. acho que seria a grande contribuição que o Eu acho Brasil também. pode dar a uma humanidade que me parece cada vez mais triste, Triste. né? Com a inteligência artificial, né? O que mais está falando no Triste, é o mundo agora desencanto. é Então, o acho que desencanto. Eu acho a que esse gente é o. construiu experiências de alegria que são muito Eu acho também. transgressoras. Fala dos seus livros. Você trouxe aqui 2 Trouxe livros. 2. Tem muitos, galera. Quem não leu ainda, Não, sim, mas tem que ler. Mas eu acho esses que a gente dois tem que têm um aqui. certo sentido. Esse aqui é o Santos de Casa, Fé, Crenças e Festas de Bota ali, Cada ó, Dia. naquela cama. Ó, o Santos de Casa. Esse Santos de Casa aqui, ele é um livro muito curioso porque ele fala dos santos populares do Brasil. Aqui tem Santo Antônio, São João, Nossa Senhora do Rosário, aqui tem São Pedro, São Jorge aqui também. tem São Jorge, tem Cosme e Damião e tal. Mas esse livro eu escrevi partindo de um princípio. Eu não tenho interesse em saber por que a igreja canonizou o homem. O meu interesse é entender como o povo humanizou o santo. Então, o São Você tá Jorge que sempre me no diálogo. interessa aqui, ele não é exatamente o São Jorge do altar, mas é o São Jorge que está Do num povo. botequim. O Santo Antônio que me interessa aqui não é uma relíquia de Santo Antônio que você encontra, por exemplo, em Pádua, mas é aquele Santo Antônio casamenteiro das festas juninas, aquele negócio todo. É o Santos de Casa. E esse aqui é o Bestiário Brasileiro. O Bestiário Brasileiro é um livro que fala sobre os nossos monstros, as nossas assombrações, as Nossos nossas medos, né? visagens, Porque os os monstros são os nossos nossos medos, medos. as nossas maneiras de encantar a experiência da vida. Então, aqui tem o Bestiário, que é de um Brasil
florestal de um Brasil rural, desde um Curupira, que no século XVI, né, o padre José de Anchieta já falava que os tupis temiam o Curupira, Ah, é? Do século até XVI? sim, até assombrações urbanas que estão aí nos dias de hoje, como a loura do banheiro. Por quê? Porque é também uma maneira de você investigar uma sociedade, São né? A seus pontos. história de um povo também pode ser contada pela história de suas assombrações, de suas certeza. visagens, de Sim. seus medos e, mais interessante, de como você também é capaz de transformar os seus medos em cultura, Sim. né? Isso. Então, são 2 livrinhos que eu trouxe Maravilhoso. aí. Eu trouxe né, a gente está falando, eu estou falando muito da Revolução do Branding, que é esse livro, e eu uso muito o Simas para exatamente fazer essa conexão entre a história brasileira recontada sob um outro significado, né, e as organizações. Então, a gente se inspira muito no seu trabalho, é muito legal, e vamos ver se esse diálogo, essa ponte, né, fica cada vez mais, porque branding é gestão de valor, e gestão de valor sem cultura Não não existe, não existe. tem como. Então, muito obrigado por Eu essa te agradeço, conversa. Tenho certeza que todo mundo vai amar conversar e ouvir aqui. Essa é uma troca. O Simas é o curador, né, do festival Faz e Fala com a gente, trazendo essa trilha de brasilidade. Quer falar um pouco da trilha? Sim, a ideia é exatamente no festival pensar uma trilha que aborde a brasilidade como um elemento crucial, inclusive para que a gente possa pensar em branding, para que a gente possa Exato. pensar, no fim das contas, em marca, para que a gente possa pensar em interação com o Brasil, para que a gente possa pensar numa economia da cultura que não seja tragada por uma cultura da economia, para Perfeito. que a gente possa pensar, eu acho muito interessante isso, numa cultura do evento que não destrua o que deve ser um grande evento da cultura, Exatamente. valorizar as nossas festas, as nossas sabedorias, mensurar o valor que isso tem, inclusive o valor existencial, porque no fim das contas a gente está falando basicamente de construção de sentido de vida pela beleza. Essa é a grande questão. E o ser humano está precisando tanto dessa conversa, né? É O isso. ser humano, globalmente, a gente está precisando tanto disso. Então, se você gostou, passe para os seus amigos, colabore com a gente aqui de trazer essa visão, né, de construção de valor da nossa cultura, dar valor para o que a gente tem e para as organizações também, através do branding. Então, estamos juntos aqui. E não esqueça de seguir a nossa rede Faz e Fala, em que a gente vai estar ali esquentando os motores para o festival. Super bacana, super obrigada pela Eu te essa agradeço. conversa. A gente podia ficar horas aqui, né? mas Porque assim, o Simas realmente é uma inspiração. vamos conversar bastante Vamos, ainda. com certeza. Obrigada, querido. Obrigado, gente.